quero dar boas-vindas a todos, né? A todos e a todas, e esse novo formato que praticamente foi iniciado durante a pandemia tem nos possibilitado um contato, se não presencial, pelo menos um contato visual que quando nós fazíamos as nossas reuniões limitadas à presença física era impedido, né? Então é um prazer vê-los mesmo à distância, é um prazer que estejam aqui. Quero saudar a todas as confreiras, a todos os confrades. Essa, como eu disse, é uma reunião, é uma plenária em homenagem ao nosso confrade Jamari Oliveira, falecido em março do ano passado, e também é a reunião que dará início à eleição para a cadeira que ele ocupava, que é a cadeira de número 35. Quem vai realizar essa homenagem é a nossa confreira Ilza Nogueira, que ocupa a cadeira 27 da Academia Brasileira de Música e que publicou há muito pouco tempo um trabalho fantástico sobre o Jamari, que foi um grande compositor, um grande professor, e é a Ilza que eu passo a palavra já de antemão, agradecendo a sua participação, Ilza. É com você. Muito obrigada, senhor presidente, senhores diretores da ABM, nossa queridíssima e indispensável Valéria, demais confrades e confreiras presentes, amigos e familiares do professor Jamari Oliveira que assistem a esta sessão, a todos, muito boa noite. Eu devo dizer que foi com muita alegria que eu recebi esse convite da academia para ser porta-voz, né, da homenagem que todos nós prestamos aqui ao saudoso confrade Jamari Oliveira, membro desta academia durante 26 anos, né, entre 7 de março de 94, quando ele foi empossado como o primeiro substituto da cadeira 35, até o dia 29 de março do ano passado, quando ele veio a falecer. E as homenagens que se sucederam desde a sua partida, elas foram expressivas, né? E coube a mim o privilégio de ser participante e organizadora de algumas delas, né? E eu destaco o dossiê Jamari Oliveira, que deve estar aí num slide, que o Alessandro deve estar projetando para mim, o dossiê Jamari Oliveira, né? Publicado no Boletim Informativo da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical, isso em abril de 2020. No próximo slide, nós vemos o cartaz de uma emocionante homenagem, né, que foi em vídeo, e o programa de pós-graduação em música da Universidade Federal da Bahia incluiu na sessão de abertura do evento comemorativo dos 30 anos de sua fundação, que se chamou Pós-graduação em Música 30 mais 30, e foi realizado em outubro de 2020. E no próximo slide nós vemos aqui a capa do livro que o Ripper citou, o Jamari Oliveira, O Homem e a Música, que foi publicado em março deste ano pela editora da Universidade Federal da Bahia, com depoimentos de colegas da universidade e de outras universidades, ex-alunos, familiares e vários membros desta academia, como Edino Krieger, Ricardo Takuchian, Jorge Antunes, Manuel Veiga, Paulo Lima e eu mesma. Bom, eu não pretendo aqui dar conta da extensa biografia de Jamari Oliveira, mas apenas pontuar fatos e feitos da sua trajetória da música como educador, como compositor e como pesquisador. E eu faço isso dividindo esta ocasião com alguns dos colegas que se pronunciaram em expressivos depoimentos nas homenagens publicadas que eu tive a honra de organizar. Numa entrevista para um trabalho de classe, um aluno da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, que se chama Hugo Leonardo Ribeiro, ele perguntou a Jamari: o que o levou ao estudo da música? Bom, a resposta típica foi curta e clara: teimosia.
Bom, é preciso entender que Jean-Marie foi um jovem dos anos 60, né? Foram anos de contestação e rebeldia generalizada. Nós fomos rebeldes por princípio, em relação a tudo que nos parecesse uma determinação superior. Fosse do Estado, da academia, das tradições, incluindo a cultura, a sociedade e a família. A professora Arli Oliveira, que é a única irmã de Jean-Marie, ela explica o que o compositor definiu por teimosia de sua juventude, já na maturidade dos 55 anos, que foi quando ele respondeu a essa entrevista, né? Então, eu cito aqui a professora Arli. Ao concluir o ensino médio, Jean-Marie fez vestibular para o curso de Física da Universidade da Bahia, atendendo à vontade e orientação de nosso pai, que afirmava que música não era valorizada. Ele foi aprovado em primeiro lugar e em segundo lugar na classificação geral da universidade. Não cursou porque já estava engajado na música, nos seminários livres de música, e meu pai aceitou a decisão. Seu irmão mais velho, que é Adari, ele confirma a desobediência e a inteligência superior do irmão quando ele diz o seguinte: Jean-Marie não estudou a medicina que seus pais queriam induzi-lo a fazer, inclusive chamando-o em casa com carinhoso doutorzinho. Ele escolheu o mais difícil, ser músico erudito, ser compositor de músicas clássicas. Durante a infância em Rui Barbosa, ele se destacava dos irmãos e colegas por ser o mais bem dotado. Em casa, foi quem aprendeu a falar primeiro, quem se alfabetizou mais rapidamente, quem mais se destacou no aprendizado de matemática, mostrando-se superdotado numa casa de meninos considerados inteligentes. Eu passo agora a citar recordações do compositor Fernando Cerqueira, um de seus primeiros amigos nos antigos seminários livres de música da então Universidade da Bahia. Diz Fernando assim: nós começamos a nos encontrar, eu, Jean-Marie e Lindenberg, em cursos informais, palestras e atividades de música da Universidade da Bahia no início da década de 60. Entre 61 e 62, fomos aceitos formalmente ao passarmos pelo costumeiro teste de aptidão musical. Acredito que entramos para a escola não necessariamente para aprender música, mas para continuar a vivenciar novas formas de fazer a música que nos incorporava. Felizmente, fomos desorganizadamente estudantes. Essa declaração, que seria temerária e improducente para quem precisa do rigor e da disciplina nos estudos, como os estudantes de instrumento profissional, foi o que criativamente nos salvou como compositores. Bom, as palavras de Cerqueira, elas apontam para esse famoso artigo único que inicia a Declaração de Princípios do Grupo de Compositores da Bahia, criado em 66 e ativo até aproximadamente 1975. Vocês estão vendo aí no slide a declaração e o seu artigo único, que é principalmente estamos contra todo e qualquer princípio declarado, né? E todo esse breve documento, ele reflete a rebeldia que caracterizou nossa geração. E a respeito desse documento, eu gostaria de citar o próprio Jean-Marie, que no depoimento do ano 2006, que ele fez para um dos volumes da série Marcos Teóricos da Composição Contemporânea na UFBA, né, que eu organizei e tenho um site próprio, e esse volume versa sobre a declaração de princípios do grupo. Jean-Marie dizia: organizar concertos nos idos 66 não era tarefa das mais simples, de forma alguma estou me referindo aos aspectos musicais envolvidos. Já tínhamos quase ultrapassado a etapa de protestos e recusas por parte dos instrumentistas com relação à música contemporânea, e principalmente com a música local, e contávamos com um grupo competente e interessado. A principal dificuldade consistia em vencer a censura imposta pelo governo militar,
principalmente se do concerto constasse alguma obra que utilizasse texto. Do concerto programado para o dia 30 de novembro de 66, a ser realizado no Instituto Cultural Brasil-Alemanha. Este concerto foi, portanto, depois de fundado o grupo de compositores em abril, né? Então, constavam obras puramente instrumentais nesse programa. Como o tempo total das peças foi considerado curto demais para o concerto, Widmer me intimou a realizar duas tarefas: compor uma peça para completar o tempo necessário para o concerto e escrever as notas, o texto para o programa. Como peça, eu apresentei uma composição cujo tempo total era indeterminado, em uma partitura totalmente gráfica e utilizando voz sem texto. Certamente, então, eu resolvi o problema da duração do concerto, mas acrescentei um novo problema. Como explicar para os censores que, apesar de usar a voz humana, eu não utilizava texto? Apesar de tudo, eram tempos divertidos. Quanto às notas para serem incluídas no programa, eu escrevi algo em torno de 2 páginas e solicitei ao Dr. Milton Gomes, que, além de médico e compositor, era o revisor oficial do grupo, a ajuda no sentido de revisar e reduzir aquele texto. E o resultado final foi denominado Declaração de Princípios do Grupo de Compositores da Bahia, publicado numa folha de papel fino e avermelhado, que deveria ser anexado ao programa do concerto. Com esse documento, assim como o grupo Música Nova, tínhamos nosso manifesto. A censura tinha um texto para ler e censurar. Antes do concerto, à noite, eu fui chamado pelo então diretor do Instituto Cultural Brasil-Alemanha para me informar que tinha mandado excluir esse documento para evitar problemas, que certamente teríamos com a censura. Eu não gostei, mas até hoje agradeço. Conseguimos salvar algumas cópias. A declaração de princípios teria sido completamente esquecida se Widmer não a tivesse citado em 2 dos boletins do grupo. Bom, eu volto agora ao depoimento de Cerqueira, num trecho em que ele desdobra o sentido da sua observação de que ele, Lindenberg e Jamari foram desorganizadamente estudantes, o que os salvou criativamente para a composição. Então, Cerqueira diz o seguinte: Jamari não foi estudante de música, Lindenberg sequer e Fernando tampouco, simplesmente porque o nosso mestre Widmer não deixou. Como seus primeiros alunos efetivos de composição, a partir de 62, fomos decididamente tratados como profissionais. Isto porque o mestre, mutante suíço-baiano, decididamente não queria alunos, mas pessoas com as quais ele pudesse ansiosamente trocar informações que ele reputava preciosas. Então, foi desde então acordada entre nós uma chantagem silenciosa e amigável. Eu lhes dou a França e a Europa, e vocês me dão a Bahia e o Brasil. O grupo de compositores da Bahia, que formamos em 66, junto com outros compositores e músicos da escola, foi apenas a consolidação dessa aliança sem fim. Bom, em seu depoimento para o livro Jamari Oliveira, O Homem e a Música, Cerqueira, então, revisita essa fotografia em preto e branco, que vocês veem aí, que foi publicada na capa do boletim número 3 do Grupo de Compositores da Bahia. Então, descrevendo a visualidade silenciosa da fotografia, Cerqueira quer demonstrar como a imagem pode ativar a floresta baudelariana de símbolos, como ele diz. Eu vou citar Cerqueira. O enquadramento mostra os compositores em pé, distribuídos e comprimidos ao longo da caixa aberta na parte de trás da cauda de um piano, onde se destaca com pouca nitidez a tábua harmônica, o sistema das cordas e os martelos percussores das teclas.
O teclado não aparece na imagem, embora subliminarmente indispensável à cena. Os personagens com as mãos ou os braços apoiados na borda interna da caixa claramente direcionam, com exceção de Widmer, um olhar curioso para o interior do piano, enquanto esboçam um sorriso disfarçadamente irônico. Evitando desgrudar-se da cena, Widmer está colocado em posição mais elevada, perto do centro, à esquerda do quadro, o que, graças ao porte longilíneo e à postura ereta, confere a ele vantagem dentro do grupo em relação ao observador. Com o olhar desviado do teclado em direção às cordas, estas sim, privilegiadas como o verdadeiro centro de interesse, preparávamos o leitor do boletim para a única situação que realmente importa analisar aqui: o nó da questão, a atitude transgressora e o sentido paradoxal que sempre estará presente, de algum modo, em toda obra dita contemporânea e de vanguarda, em qualquer linguagem artística. A nova obra musical também tenta dissimular essa marca constrangedora de rebeldia que nunca conseguirá apagar completamente. Assim, os nossos bem comportados anarquistas do grupo, certamente insuflados pelo mestre, compositor e pianista, parecem, educadamente, esnobar e decantar com ironia o império musical soberano erigido ao longo dos séculos justamente pelo pianismo, cuja tardia nobreza ainda hoje sustenta os pilares reais e simbólicos do sistema tonal que o piano tão bem representa, realimentando sem cessar a competência vaidosa e sedutora dos seus virtuosos clássicos, românticos e modernos. Então, o texto de Cerqueira, ele certamente lança luzes sobre o espírito anarquista, irônico, transgressor, no qual Jean-Marie se destacou com ideias e também com suas obras. E o comentário também lança luzes sobre a relação entre um professor insuflador, como ele diz, e alunos também, como ele diz, rebeldes. Bom, em que sentido aquele contexto social e cultural em que Jean-Marie viveu a condição oficial de estudante teria deixado marcas no futuro professor e compositor? Pergunto. Como terá sido Jean-Marie como professor, se não foi aluno no sentido estrito do termo, submetido a uma orientação pedagógica, a uma relação típica mestre-aprendiz? Alguns ex-alunos comentaram recentemente sobre o perfil do professor Jean-Marie, e isso nos serve para identificar, ou não, algum traço de hereditariedade daquela bendita desorganização didática e pedagógica que Cerqueira descreve. Bom, nosso confrade Paulo Lima foi aluno de Jean-Marie em 75, ainda antes do mestrado em teoria da música que Jean-Marie fez na Universidade de Brandeis, nos Estados Unidos, né? Então, sem alguma possível influência da academia norte-americana. E eu leio aqui um trecho do depoimento de Paulo sobre seu jovem professor, na época, então, com 31 anos de idade. Em 75, eu fui aluno da turma de Licenciatura em Estruturação Musical 3, que mergulhou com intensidade nos estudos de contraponto tonal através dos corais de Bach, pelo método estatístico criado por Arlen Irvine McHose em 47, sobre o tempo Jean-Marie se deteve e se aprofundou, escrevendo, inclusive, um trabalho utilizado em concursos sobre as fugas do cravo bem temperado nessa perspectiva. Era uma trabalheira, tanto para nós como para o professor, que, além de preparar o material, ainda precisava corrigir tudo. Recebíamos um capítulo por semana, traduzido e já preparado como material didático, com muitos encadeamentos para resolvermos. Incrível como aquela experiência foi densa de significações. Aprendíamos contraponto tonal
encadeamentos, mas também estávamos tendo uma iniciação à pesquisa e também estávamos assistindo a uma inovação pedagógica em curso. Quais eram os valores que estavam sendo ensinados? Nem vou falar de disciplina do trabalho, por óbvio, no caso de Jamari. Passo direto ao valor da importância do método. E, para além do método, a capacidade de construir problemas, sendo toda a disciplina uma resposta ao problema autoproposto de como ensiná-la. Como professor de composição, Jamari olhava atentamente as peças produzidas pelos estudantes, comentava problemas de notação, problemas técnicos, quase nunca ou nunca adjetivos, fossem positivos ou negativos. Ficava claro que aquele era um espaço de liberdade, de criação do estudante compositor. Algumas vezes, um muxoxo final, pelo qual dava para se distinguir se a coisa era boa, mais ou menos, ou apenas trivial. Em raríssimos momentos, elogios, quase sempre inesperados. Bom, pelo depoimento de Paulo, nós podemos entender que Jamari definiu o seu próprio projeto docente, ao seu gênero, que é um gênero que, apesar de muito criativo, definiu-se por método, disciplina, organização, exigência e economia. Eu penso que esse depoimento confirma aquilo que Cerqueira disse, que fora acordada entre o mestre de origem suíça e seus alunos sertanejos natos, a chantagem silenciosa e amigável pela qual o temperamento suíço passou a Jamari. E Widmer adquiriu a baianidade descompromissada com exigências organizacionais e metodológicas, uma aliança sem fim consolidada, como diz Cerqueira. O compositor Ricardo Bordini, que inclusive está presente nessa sessão, e foi aluno de Jamari, orientando de Jamari, né? Ele que a Bahia ganhou dos Pampas rio-grandenses, né? Também cursou seminários em composição com Jamari no ano 99. E nesses seminários também se encontravam outros ex-orientandos de Jamari que estão registrados na foto que foi lá para frente, porque eu acho que o slide foi trocado, não é? Então, estavam Ricardo Bordini, Pedro Kröger, Pablo Sotuio, não é? E o Wellington Gomes. Bom, Jamari tinha 55 anos de idade e estava em plena maturidade de uma carreira docente, já oficialmente encerrada em 94, porque ele se aposentou em 94, mas continuou voluntariamente até 2011. Pronto, aí vem a foto com o Wellington, com o Pablo Sotuio, com o Ricardo, José Coelho é o último, né? Bom, agora eu preciso, então, voltar à foto com os exemplos musicais, né? Então, daqueles relatórios, naqueles seminários, né, Bordini guarda um relatório muito minucioso, que é um documento que testemunha o seu apreço por aquele aprendizado com Jamari. E desse relatório, ele destacou alguns exemplos para o seu texto, que se chama Quanto Mais Outra Coisa For, Menos Música É, e que está publicado no livro homenagem a Jamari Oliveira, O Homem e a Música. Então, como diz Bordini, os exemplos revelam a perspicácia, a economia e a exigência do mestre Jamari. E eu cito aqui apenas 2 trechos do relato de Bordini. Bom, nossa primeira tarefa foi a de escrever uma passagem em que uma nota é evidenciada. Na aula seguinte, ao comentar nossos trabalhos, disse que todos haviam empregado o mesmo artifício, usaram a nota realçada o tempo todo. É mais eficiente gastar ou guardar? Silêncio. Quanto mais se guarda, mais eficiente é o realce. Então, Jamari escreveu os seguintes exemplos que estão aí projetados, né? Evidência, disse ele, depende do contexto. Nota longa, que estão nos exemplos 1 e 2. Dinâmica, registro, posição métrica, agógica, densidade,
entrada de outras vozes, como no exemplo 3, aspecto harmônico, aspecto melódico, né? Então, tudo isso significa, com isso se faz realce. Bom, continuo com Bordini. De certa feita, falamos sobre paradigmas. Ao manifestar-se irado com certos paradigmas associados à música, Jean-Marie resolveu abordá-los com o seguinte arrazoado: altura. Acerca da suposição de que a música tonal é pitch-oriented, ou seja, é baseada ou dá mais ênfase ao aspecto das alturas, pergunta-se: é de fato mais importante? Resposta: não. Do ponto de vista da melodia, por exemplo, transpô-la um tom acima, consequentemente mudando todas as alturas, não muda a melodia. E isso se dá porque o que importa não são as alturas, mas a relação entre elas. Assim, o que importa em relação à melodia é a relação de alturas e a relação de intervalos. Timbre. Disse que o timbre não é importante, ou seja, uma música tocada por outros instrumentos é a mesma música. O que acontece aqui é que, do mesmo modo que com as alturas, pensa-se no som e não nas relações. Veja que cada nota de um piano, por exemplo, tem um timbre diferente. Entretanto, há algo que faz com que as reconheçamos todas como sendo do mesmo instrumento. Tudo, então, é uma questão de limite, ou seja, até um certo limite, pequenas diferenças não são categorizadas pela percepção. De que forma podemos demonstrar que o timbre é importante? Resposta: usando Klangfarben Melodie, melodia de timbres. Pois assim não conseguiremos acompanhar a melodia. Por exemplo, o Ricercare da oferenda musical, orquestrado por Weber. Então, o que é importante aqui é a relação de timbres. Intensidade e duração. Comportam-se do mesmo modo que as alturas e o timbre. Então, conclui-se que são as alturas, o timbre, a intensidade e as durações que não são isso o que é importante, mas sim a relação entre as alturas, entre os timbres, entre as intensidades e entre as durações. O relato de Bordini termina com a seguinte apreciação: Jean-Marie sempre nos estimulou a procurar o próprio caminho. Tentei emular o melhor que pude o seu exemplo. Muitas vezes precisei do seu auxílio e recebi. Agora, continuo a procurar o meu caminho sem sua ajuda. Bom, eu finalizo esse tópico Jean-Marie professor, voltando àquela entrevista de 1999, da qual eu vou extrair o seguinte trecho, que é de um laconismo a toda prova. Pergunta: como você se vê como professor? Resposta: um aprendiz. Nova pergunta: que mais influenciou na sua forma de ensino? Resposta: os alunos. Pergunta: você trabalha com alguma técnica de ensino? Resposta: provavelmente, e nada mais. Agora eu vou falar um pouco sobre o Jean-Marie compositor, e eu trago aqui algumas impressões sensíveis do confrade Manuel Veiga, que estava presente também. Jean-Marie compositor era como uma ideia fixa com metamorfoses. Elementos de repetição, sim, mas brevidade. Não há gordura nenhuma nas composições, nem tampouco indulgências para intérpretes. Há excessos aqui ou ali, mas nada de perder controle. Tem ares de Weber, não sei explicar como. Jean-Marie é de 44 e Weber morreu em 45. Seria um tributo estilístico, não estrutural, quando um dodecafonismo radical de um ídolo anacrônico já não era opção? Lembro da disciplina e transparência do trio para violino, viola e violoncelo, de piano, né? Violino, viola e piano, de 67. Finalista de um concurso em cujo júri eu estive. Process Music
indagaria, mas por que tentar pregar etiquetas se o compositor se diz experimental e é eclético? E os elementos de contraste? Pode ser minimalista quando quer. Por exemplo, na exploração da simetria na repetição. Mesmo a música, de 1988, derruba bons pianistas. Há deslocamentos escabrosos para o executante tradicional, mas Christina Gerling faz o milagre de tocar as peças dele de cor. Alda, sua esposa e companheira de vida, gravou Piano Piece. O amor consegue tudo. Seria como a música absoluta na ideia, no sentido em que a questão idiomática da execução não está ignorada, mas fica para depois. Os títulos das obras merecem também uma reflexão. Não são autobiográficas, tampouco programáticas, em detrimento da estruturação musical que as sustente, mas, antes, são absolutas. Ainda assim, há reflexos do contexto do compositor. O Sertão, de 63, e Ritual e Transe, de 64, sugerem as origens sertanejas de Jamari. Outros, ainda que abstratos, são construções, articulações inovadoras. Grosserto, de 67, é outro jeito sintético de ser concerto grosso. Variações variadas, de 80, mais uma estreia de Alda. É um pleonasmo. Não falta humor, muitas vezes. O assustador Corre-Corre dos Santos, de 1971, pelos corredores laterais superiores do Salão Nobre da Reitoria da Universidade, aos olhos dos desprezíveis delatores da Revolução de 64. Isso não é coisa que se pudesse prever. É o título mais sonso que eu conheço. Agora eu vou pedir a Alessandro se ele volta um pouco atrás e me... Isso, essa foto. Bom, e por falar em Santos, Paulo Lima recorda ter participado daquela estreia, né, de Santos. E ele diz o seguinte: eu participei como intérprete, tocando o quê? Ora, metrônomo. Éramos 10 metronomistas, se é que existe esse termo, que falávamos, cantávamos e ajustávamos as velocidades daqueles antigos monstrengos com haste de metal e pêndulo que ficavam para lá e para cá, tic-toc, tic-toc. Com isso, o compositor conseguia prescrever velocidades e pulsações muito distintas. Cada solista seguia seu encadeamento próprio, seu andamento próprio, com toda a clareza possível. Escalas que se transformavam em clusters moventes, uma bagunça bem desenhada, creio que eu diria assim. Nós ficávamos numa mesa no centro do palco, mas a peça também envolvia um coro que ficava lá no balcão da reitoria e entoava seu fragmento de gregoriano, Deus meus, enquanto nós agitávamos a textura cá embaixo. Então, essa é a estreia onde Paulo Lima se encontra aí. Bom, vou falar agora de Jamari, pesquisador, né? E essa foto, justamente, é da admissão de Jamari Oliveira como membro efetivo desta academia, né, em 94, e que foi uma espécie de coroação do compositor, né, quando ele já havia concluído 90% de sua obra integral. Né? Sua admissão, então, como membro titular dessa academia. Mas eu vou falar agora de sua admissão como membro titular fundador da Academia de Ciências da Bahia, que foi em 2011, e foi o último reconhecimento de seu inestimável valor como pesquisador. Entretanto, sua competência em pesquisa já havia sido reconhecida pelo CNPq em 89, quando ele substituiu o professor Manuel Veiga como representante da música no Comitê Assessor de Artes, Ciências da Informação e Comunicação da agência. Jamari foi o segundo representante da música no CNPq, e sua atuação, digo eu, foi notada pela isenção de condescendência,
de tratamento diferenciado para uma área sem alguma tradição em pesquisa científica no país, pelo desenvolvimento de uma política de austeridade que impulsionou a pós-graduação em música da produção artística para a reflexão científica, esclarecendo o conceito de pesquisa na área. Em 91, Jamari foi eleito presidente da ANPOM e foi distinguido com o Prêmio Pesquisador do Ano da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, a FAPEX, da Universidade Federal da Bahia. E, em 92, ele foi nomeado assessor para assuntos de pesquisa e pós-graduação da instituição no reitorado da doutora Eliane Azevedo. A eficácia nesse cargo conduziu a acumular assessoria para assuntos de ciência e tecnologia em 93. Dentre suas pesquisas, eu ressalto as que se dedicam ao desenvolvimento de aplicativos para análise, educação e criação musical. Seu livro, Informática e Música, o Parâmetro Altura, que foi publicado pela UFBA em 95, apresenta uma biblioteca de rotinas em Pascal, contendo operações básicas para o desenvolvimento de programas que lidam com o parâmetro altura. Bom, seus muitos trabalhos críticos ou teórico-analíticos apresentados em eventos da área, tanto no Brasil quanto no exterior, publicado em livros, em periódicos, em anais, sempre se destacam pela densidade do assunto, abordado pontualmente com precisão e economia. Como bem disse Manuel Veiga, em seu prefácio do livro A Música de Jamari Oliveira, né, que foi publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando ele completou 50 anos. Diz Manuel, Jamari fala pouco, e quando faz, geralmente o que diz encerra o assunto. Bom, eu gostaria de encerrar minha fala citando um trecho do depoimento do confrade Ricardo Takuchian, que se encontra no livro publicado pela UFBA. Ricardo não se detém no músico, mas no homem, no ser humano excepcional com quem nós tivemos o privilégio de conviver. Jamari Oliveira sempre será lembrado pelos seus colegas de profissão, pelos seus alunos e pelas futuras gerações que o louvarão pela obra que ele deixou na música brasileira. Era portador de uma inteligência superior, uma liderança suave e um permanente espírito avançado. Aqueles que tiveram o privilégio de uma convivência mais pessoal com ele, fora das rodas acadêmicas ou artísticas, nunca esquecerão da sua delicadeza, da sua solidariedade e do seu humanismo. Destas características, nós lembraremos sempre, mesmo não estando elas registradas nos compêndios de nossos dias. Bom, e finalmente, aqueles que se interessarem em adquirir o livro Jamari Oliveira, O Homem e a Música, eu deixo aqui a informação onde ele pode ser adquirido, na Amazon e na estante virtual. Bom, agora eu creio que nós teremos algumas palavras musicais que são dedicadas ao homenageado, e trata-se da música que Paulo Lima compôs em homenagem ao colega e amigo Jamari Oliveira em 2020. Né? Três Lamentos Rebeldes se chama a composição para violoncelo e piano, que nós vamos ouvir na interpretação de Matias de Oliveira Pinto e Risa Adak, numa gravação de maio deste ano, na Alemanha. Muito obrigada a todos pela atenção. E vamos ouvir Paulo Lima.
Ilza, muito obrigado por esse retrato tão, tão afetivo, né? E tão perfeito do nosso companheiro Jamari Oliveira. Eu queria agradecer também ao Paulo Costa Lima por traduzir musicalmente toda essa nossa homenagem ao querido Jamari. E eu queria enviar também um abraço também muito afetuoso à Alda e a toda a família de Jamari, amigos que estão aqui nos assistindo, estão aqui conosco na plataforma Zoom da Academia Brasileira de Música. Tem um comentário da filha do Jamari, Paula Terres, e eu responderia dessa permanência do Jamari através da sua música e através do seu trabalho, através das suas memórias, junto aos queridos amigos, aos próprios membros da academia, mas eu não conseguiria superar nunca o que disse Ricardo Takuchian no seu depoimento, que Ilza já colocou ao final da sua fala. Então, quero agradecer e fazer minhas as palavras de nosso confrade Ricardo Takuchian. Muito obrigado a todos por estar aqui conosco. E agora me compete abrir oficialmente a eleição para a cadeira de número 35, que pertenceu a Jamari. Então, eu vou ler o edital, que amanhã estará, ou talvez hoje à noite, não sei se já está, a Valéria talvez possa confirmar, no nosso site. Pelo presente edital, a Academia Brasileira de Música declara vaga a cadeira de número 35 do seu quadro de integrantes, tendo em vista o falecimento de seu ocupante, Jamari Oliveira. O preenchimento dessa vaga, que tem como patrono Otávio Menelau Campos e como fundador Eurico Nogueira Franco, será feito mediante inscrição dos candidatos através de carta de inscrição, currículo breve, material de informação sobre sua carreira, a serem remetidos através de correio eletrônico para o e-mail da academia. O assunto do correio eletrônico deve constar candidatura, eleição, cadeira número 35. A candidatura deve ser encaminhada até o dia 29 de setembro de 2021. Vai ser a nossa primeira eleição eletrônica, né? Conforme nós conversamos na nossa plenária de aniversário, em julho, dia 14 de julho, nós alteramos o estatuto, alteramos o regimento, de forma que nós poderemos votar nos candidatos no conforto da nossa casa, sem ter a necessidade de nos deslocarmos para o correio, né? E isso tudo dentro de uma segurança fornecida por uma empresa especializada em votação eletrônica que vai cuidar disso, vai cuidar especialmente dessa eleição. E conforme também está no regimento que nós aprovamos no último dia 14 de julho, eu também, a partir dessa data, para essa eleição, declaro que a comissão eleitoral, conforme está no nosso regimento, será formada por mim, o presidente da Academia Brasileira de Música, por Valéria Peixoto, que é a nossa diretora executiva, e pelo Erickson, que é o nosso secretário. Então, nós temos já essa comissão, só nós teremos acesso a essa empresa que vai fornecer, enfim, esses serviços para votação. Queria dizer a todos e a todas que a academia, o Erickson e o Alessandro estarão à disposição de vocês para fazer qualquer passo a passo que for necessário para que vocês entrem, né, nesse site. Nós vamos depois divulgar como será feito isso quando chegar o período de eleição, né, depois das inscrições, quando nós abrirmos o período de eleição, nós vamos explicar como é que isso vai ser feito. Vocês vão receber, cada um dos membros da academia receberá uma senha, né, que é pessoal e intransferível, ligado ao e-mail que vocês fornecerem, e só vocês poderão entrar nessa plataforma para poder realizar a votação, né? Então, isso tudo, se houver qualquer dificuldade, Erickson e Alessandro estarão à disposição para poder auxiliá-los
a realizar essa primeira eleição online que a academia vai fazer. Gostaria de abrir também, se alguém quiser se manifestar, antes de nós encerrarmos, eu estou aqui abrindo o site, o bate-papo chat, né? E se alguém quiser se manifestar, o microfone está aberto. Ricardo, por favor. Nós estamos encerrando uma sessão memorável, não só pelo brilho do nosso querido acadêmico, que é homenageado, mas pela brilhante exposição de Ilza Nogueira, que, num tempo tão reduzido, pôde retratar de forma tão convincente e tão abrangente a figura de Jamari de Oliveira. Ouvindo essa bela peça do Paulo Costa Lima, eu cheguei à seguinte conclusão: Jamari continua vivo através dos ensinamentos que ele deixou para os seus alunos, para os seus discípulos, e o verdadeiro artista é imorredouro. Então, ele está aqui entre nós. E a Ilza Nogueira soube, com muita sabedoria, com muito brilho, mostrar isso para nós. Parabéns, Ilza Nogueira, e parabéns, Paulo Costa Lima, e um forte abraço para a Alda de Oliveira e para a família de Jamari que esteja, nesse momento, nos ouvindo. Mas alguém gostaria de se manifestar? Bem, então eu gostaria de reiterar o meu abraço à Alda, à família, aos amigos que estão aqui, às minhas companheiras e companheiros da Academia Brasileira de Música, a Valéria, a equipe da Academia, por esse encontro, toda a ajuda tecnológica. E, Alessandro, obrigado muito obrigado pela projeção dos slides e pela gerência da plataforma, enquanto estamos aqui nos reunindo. E espero revê-los presencial ou virtualmente muito breve, e até que isso aconteça, desejo a todos muita saúde, muita paz, e sigamos nos cuidando para que isso tudo passe e que a vida possa voltar ao normal. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado.